Olá, vamos ver aqui mais uma semaninha de gravação. Estamos na semana 14 das questões que vocês fizeram ao longo desta semana, né? Então, vamos seguir agora para a correção. Então, vamos lá. Semana 14, temos aqui o simulado 25, a questão 7 do simulado 25 do nosso livro. Então, considerando os aspectos gramaticais do texto, terras do sem fim, de amado, julgue os itens a seguir. Então vamos lá. Primeiro item. Em. Quando se fala nisso? E em. Se fala muita coisa neste mundo, menino. A palavra ser apresenta a mesma classificação. Bom, todas as vezes que a gente se deparar com a palavra ser, a gente vai precisar olhar para a transitividade do verbo, certo? Então, olhamos, vimos, identificamos a palavra ser, precisamos perceber, precisamos identificar a transitividade do verbo. Aí no primeiro trecho, o que que a gente tem? Quando se fala nisso. Nesse sentido, quem fala, fala em alguma coisa, né? Então a gente tem o verbo transitivo indireto. Quando a gente tem o verbo transitivo indireto mais a partícula ser, a gente tem um caso clássico de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Então é o seguinte, com o sujeito, nós temos duas regras para sujeito indeterminado. A primeira seria um verbo empregado na terceira pessoa do plural sem um antecedente. A segunda regra, a segunda condição para sujeito indeterminado é verbo transitivo indireto, ou verbo intransitivo, ou verbo de ligação, mais a partícula ser. Então, nesse primeiro trecho aí, a palavra ser deve ser classificada como um pronome, ou uma partícula, ou um índice de indeterminação do sujeito. No segundo trecho, se fala muita coisa nesse mundo. Qual é o verbo aí? Verbo falar. Nesse trecho, quem fala, fala muita coisa. Tem-se aí um verbo transitivo direto. Então, se fala muita coisa é falada nesse mundo. A gente tem a possibilidade de transpor essa estrutura com o ser para uma estrutura com um verbo, com uma locução verbal, né? Muita coisa é falada. Então, a gente tem o verbo falar, que é transitivo direto, e a possibilidade de uma estrutura, de transposição dessa estrutura com a partícula C para uma locução verbal. Muita coisa se fala, muita coisa é falada. Então, a gente tem aí a prova de que, nesse segundo caso, a gente tem um C classificado como pronome passivador, certo? Então, o item 1 do simulado 25 da questão 7 do simulado 25 está errado. Por quê? Os dois seis não apresentam a mesma classificação. Eu tenho, respectivamente, é, pronome de indeterminação do sujeito, ou índice de indeterminação do sujeito, e pronome apassivador. Vamos lá, então, para o item 2. As formas verbais presentes nesse trechinho aí são intransitivas, seguidas de adjuntos adverbiais. Vejamos. Morreu, de repente, numa noite em que ele chegava da tempestade. Então, temos aí dois verbos. Verbo morreu, verbo chegava. Primeiro verbo, morreu de repente. Verbo morreu de repente numa noite. Tenho, de fato, um verbo intransitivo, né, seguido de adjunto adverbial. De repente é o modo, e numa noite o adjunto adverbial de tempo, em que ele chegava da tempestade. Agora, quem chega, chega de algum lugar, de uma situação, de um percurso, etc. Então, segundo o dicionário, a forma verbal chegar, ela é intransitiva, mas ela pode ser transitiva e indireta. É o caso que a gente tem aqui. Então, olha só, por exemplo, chegou da Europa, chegou a casa, ou chegou em casa, chegar ao alvo. Todos esses exemplos são exemplos da forma verbal chegar sendo classificada como transitiva indireta. Então, conforme o dicionário, seguindo essa concepção do dicionário, a gente tem aí chegar da tempestade como da tempestade um objeto indireto e não adjunto adverbial. Portanto, esse item aí estará errado. Por quê? Morreu é intransitivo, mas chegava não é intransitivo, trata-se de um verbo transitivo indireto.
Muito bem. No item 3. Estaria de acordo com a norma culta da língua, a flexão da forma verbal é presente neste trechinho aí, na terceira pessoa do plural. Então, qual é o trecho que a gente tem? E não é só as estrelas que ele conhece. Transformando o é pelo são, né? Não são só as estrelas que ele conhece. Bom, o item está errado porque essa forma verbal é aí, ela faz parte da estrutura da expressão é que. Tanto é que a gente pode, inclusive, tirar do trecho essa expressão. Então, e não as estrelas, e não só as estrelas ele conhece, né? Então, a expressão é que, embora tenha um trecho entre o é e o que, essa expressão não necessariamente precisa estar junta, né? Então, a forma verbal é aí, ela faz parte da expressão é que, de modo que não faz parte da estrutura sintática da frase, e não fazendo parte, não é necessário, não é essencial que esse verbo seja flexionado na terceira pessoa do plural para concordar com as estrelas, certo? Muito bem. No último item desta semana, nós temos no trecho, destino deles é esse, virar mar. O pronome esse foi empregado em desacordo com a norma padrão no que diz respeito à coesão, já que apresenta a função catafórica. E tá certo o item. Por quê? O destino deles é esse, virar no mar. O destino deles é algo que, textualmente falando, ainda vai ser revelado, ainda vai ser mencionado. Então, o pronome esse está se referindo ao destino que ainda vai ser mencionado no texto. Então, ele tem uma função catafórica, ou seja, uma função de antecipar o termo. Né? O pronome esse, ele não tem uma função anafórica, né? A função anafórica é aquela que retoma um termo já mencionado. O esse se refere ao que ainda será mencionado. Mas, linguisticamente falando, o esse, ele não tem função catafórica, ele tem apenas função anafórica, ou seja, o esse será usado para retomar algo, alguém, algum elemento que já foi mencionado no texto. Para se referir a algo que ainda será mencionado, então, para estabelecer uma coesão catafórica, o correto é que a gente empregue o pronome este. Então, o item está certo, porque o pronome esse foi usado incorretamente, devendo ser substituído pelo pronome este. Beleza?